enfim. Vamos pra pauta? Vamos. E eu gosto de interagir com o chat, então, por favor, mandem bastante mensagem que eu vou lendo aqui e eu vou conversando com vocês, que eu gosto. Vai, vamos lá. Tá na tela. Governo Lula impôs sigilo sobre processos de autorização de bets. Documentos do Ministério da Fazenda passam a ter restrição de acesso de até 100 anos. Assim, gente... o que esperar do Lula, não é mesmo? Eu acho que assim, tá na moda. Primeiro que tá na moda. Tudo que eles não querem que você veja, eles botam sigilo de 100 anos. Tem que cair tudo. Ó, o governador, as pessoas que governam, os gestores públicos, no geral, não deveriam ter sigilo sobre nada. Nada, nada. Inclusive, eu acho que até as contas pessoais dele deveriam ser abertas. Pra você saber exatamente pra onde que tá indo o dinheiro. Porque assim, o nosso dinheiro, nosso imposto, nossas coisas vão diretamente pra mão da máquina pública. Tudo passa por Brasília. E aí os caras vão e botam um sigilo de 100 anos em tudo que eles acham que deve. Não pode ter sigilo. Tem que ser tudo extremamente transparente e de extremo fácil acesso. Pra que a gente consiga ter noção do pra onde que tá indo o nosso dinheiro e que se as pessoas que a gente tá colocando lá estão administrando a máquina pública como a gente acha que deveriam administrar. Entendeu? Então, assim, esse negócio de ficar botando sigilo é um absurdo, seja em qualquer que for o órgão público que a gente tá falando. Mas nesse caso a gente tá falando sobre o Ministério da Fazenda e bets. E o Lula já falou que ele era contra bets, né? Apesar de o governo dele ter se mostrado assim... A base dele tá toda fazendo... Você viu o vídeo, tipo, daqueles famosos sendo contra? Tipo, tem Djavan, Caetano Veloso, se eu não me engano, também tá no vídeo. Só a turminha, né? Só a turminha, só né? a nata. Só a nata da esquerda. Mas enfim, vamos ler a matéria para entender melhor. O governo Lula passou a impor sigilo a processos de autorização de casas de apostas no Brasil. Em alguns casos, por até 100 anos. Nossa, meu Deus. Ele pôs sigilo no processo de autorização das casas de apostas. A medida atinge documentos do Ministério da Fazenda ligados à regulação do setor. A decisão também impede o acesso público a pareceres, notas técnicas e análises da Secretaria de Prêmios e Apostas, responsável pela regulação das chamadas bets. Com isso, deixam de ser acessíveis detalhes sobre a tramitação dos pedidos e critérios usados na autorização. Que ótimo! Olha só... A gente não tem acesso sobre como foram, quais os critérios utilizados para deixar uma bet operar ou não no Brasil. Olha que interessante, olha que bacana. Para que a gente quer saber? Para que a gente quer saber quais os critérios usados para uma bet operar ou não no Brasil? Se ela tá fazendo isso de forma correta e moral ou não? A gente não precisa saber. A gente precisa saber o quê? Se o Neymar está na Copa ou não. Não é? Não é isso? Desce aí. Justificativa. O governo se justificou ainda. Em resposta a pedidos via Lei de Acesso à Informação, o Ministério da Fazenda negou a liberação integral de processo, incluindo o caso da empresa 1xBet, autorizada a operar no Brasil. O governo argumenta que os documentos contêm dados pessoais de só os administradores beneficiários, o que justificaria a proteção por até um século. Não, porque a gente já tem uma lei de proteção, uma lei geral de proteção de dados, não sei se você conhece, a LGPD, que você não pode passar acesso à informação. Nada te impede de disponibilizar o documento, ó. Tá aqui, gente, o documento tá aqui, ó. Mas eu vou tampar só isso aqui, que é o RG, o CPF do Joãozinho que assinou, pra não tá, mas tem que estar o nome do Joãozinho ali, você precisa saber quem foi que fez o negócio. Mas não precisa estar o endereço do cara, o e-mail, claro. Isso aí a Lei Geral de Proteção de Dados já te proíbe de divulgar. Mas isso justifica um sigilo de 100 anos sobre o processo de tramitação, sobre os critérios utilizados pra autorizar ou não uma casa de apostas a operar no Brasil? Nunca, nunca. A pasta também afirmou que não seria possível liberar versões parcialmente anonimizadas dos processos sem risco de exposição indevida. Mentira! Mentira! Em outro argumento, a Secretaria de Prêmios e Apostas citou limitações operacionais e a falta de sistemas adequados para a ocultação de dados sensíveis. Aí, beleza. Então, assim, a gente não tem tecnologia para poder tarjar só o necessário, o que é mentira, porque a gente tem... Gente, isso daí é um negócio, assim, ridículo. É só você jogar o documento lá e tarjar. É só isso. Isso se faz em processo judicial. Você vai acessar um processo judicial que é público, muitos dados que são sensíveis, que são dados pessoais, tudo, eles são tarjados. E mesmo assim você tem acesso à informação. Ele não te impede de ter acesso à informação. Agora, o governo vem com esse argumento ridículo de, não, a gente tirou porque assim, poderia vazar os dados e então, aí a gente, né, resolvemos colocar sigilo de 100 anos.
Ah, pelo amor de Deus, né? Tá de sacanagem comigo. A reportagem também aponta que é um XBET de origem russa e já banida em alguns países. Ah, que ótimo. Recebeu autorização do Brasil mesmo após operar de forma irregular, enquanto aguardava o aval oficial. O caso é citado como exemplo de processos agora sob sigilo. Então, assim, os caras operaram no Brasil antes da autorização de forma irregular. Aí, mesmo assim, ele recebeu acesso, ele recebeu autorização para operar no Brasil. Aí o governo faz o quê? Fala, não, eu vou pôr sigilo de 100 anos aqui para vocês não saberem quais foram os critérios utilizados para essa empresa operar no Brasil. Que ótimo. Opa! Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, ajude a Tesoura Nacional nessa missão. Que ótimo. Realmente, que país de merda, né? Pelo amor de Deus, vamos pra próxima. Me irritou essa. Vamos lá. Campanha de Lula cria central de monitoramento nas redes sociais e judicializa mais nessa eleição. Em 2026, principais pré-campanhas bateram recorde e já acionaram... Nossa, gente, desaprendi a ler, tudo bom? TSE 6 vezes mais que nas eleições de 2022. Em menos de 6 meses, foram mais de 70 representações movidas pelo PT e PL contra apenas 11 no mesmo período do último pleito. Caramba! A equipe jurídica da campanha de Lula investiu ainda mais nas eleições desse ano e decidiu criar uma central de monitoramento das redes sociais. O objetivo é acompanhar em tempo real todos os episódios de desinformação e acionar a justiça eleitoral. O que é desinformação? Gabriela Enchenick. O que é desinformação? O que seria considerado desinformação nesse caso? Desce aí. Diferentemente de anos anteriores, o foco agora é fazer monitoramento inteligente e estratégico com foco no ecossistema de fake news. A estratégia do partido é um exemplo de como as campanhas estão dispostas a judicializar ainda mais as eleições. Eu me distraí com o cara falando pra não falar mal do Neymar. Mano, tem coisa boa pra falar do Neymar? Desculpa, não tem. O cara é só o símbolo de tudo que deu errado no nosso país. Mas, enfim. A estratégia do partido é um exemplo de como as campanhas estão dispostas a judicializar ainda mais nas eleições. As ações das duas principais pré-campanhas presidenciais já bateram recorde histórico. Recorde, né, no Brasil. Enfim. Em menos de 6 meses, PT e PL de Flávio Bolsonaro acionaram o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 73 vezes, uma média de 2 ações por dia. A diferença em relação às eleições anteriores é gritante. Em junho de 2022, as campanhas de Lula e Jair Bolsonaro tinham protocolado apenas 11 representações na Justiça Eleitoral. O número de ações é 6 vezes maior que o registrado no último pleito. E a campanha sequer começou oficialmente. Só o PT protocolou 35 representações. Quase o total protocolado em toda a pré-campanha de 2022. Foram 41 naquele ano. Na comparação com as eleições de 2018, o PT e o então PSL tinham acionado ainda menos a Corte Eleitoral nesse período do ano, apenas 5 vezes. Quase todas as representações protocoladas até agora foram propaganda eleitoral antecipada, mas a inteligência artificial também entrou na conta. A avaliação de advogados e ministros da Corte é que a eleição está cada vez mais polarizada e os ânimos mais exaltados. O advogado que assina as peças e deve coordenar o núcleo jurídico da campanha, Ângelo Ferraro, diz que o aumento se deve aos ataques nas redes, além do uso de inteligência artificial. O escritório... Gente, mas assim, isso pra mim não justifica, tá? Porque assim, o que acontece? Hoje você vai lançar um conteúdo feito por inteligência artificial, você já precisa... sinalizar que esse conteúdo é feito por inteligência artificial. Isso as próprias plataformas... Ai, gente, que dor. Isso as próprias plataformas já tem como obrigatório, tá? E aí, do nada, o governo resolveu falar assim, não, então, como a gente teve muita denúncia de propaganda antecipada e uso de inteligência artificial, então vamos monitorar. Tipo, sendo que só o próprio governo fez 35 denúncias. Não sei, é no mínimo estranho. No mínimo estranho. Que tipo de monitoramento vai ser feito? Qual vai ser o critério
para esse tipo de monitoramento, o que vai ser olhado, o que vai ser permitido ou não, e qual vai ser o critério para retirada ou não desses conteúdos. É isso que a gente precisa saber, tá? Vamos pra próxima? Bora? Deixa eu ver. Você gosta do Neymar, Heloísa? Esse é um assunto delicado, Nossa, né? Heloísa. Neymar, Heloísa? É que eu acompanhei ele na época que ele tava no auge do futebol. Nunca. E aí, meu... naquela Brincadeira, época eu gostei brincadeira. Gente, é brincadeira. Eu sei que o Neymar já jogou muito bem, tá bom? Inclusive, eu discordo muito da primeira Copa, que era pra ele ter participado, que ele não participou. Isso é verdade. Isso ele deveria ter participado, tá? Mas, assim, hoje em dia... É que assim, eu não vou mentir, hoje em dia o Neymar não é mais como antes. Não. Tem uma diferença absurda. É. Mas ele ainda, assim, a nossa seleção hoje em dia ela é tão precária que o Neymar ainda faz diferença. Não acho. Mas, assim, não entendo o suficiente de futebol pra discutir sobre. Mas Mano, acho olha que o... Gente, vocês estão vendo mas, a assim, diferença? o que Vocês estão vendo a diferença? O Arthur, quando ele viu... Quando eu vi falar aqui do Neymar, ele... Não, que ele é ruim, que não sei o que lá. Eu disse, mas você nem entende futebol. Ele... eu não assisto, mas as pessoas dizem. Não, eu não vou confiar no que as pessoas dizem. Eu não tô nem aí porque as pessoas dizem. O que eu tô falando é, pelo que eu vejo, pelo pouco que eu entendo, ele realmente, não, é inegável que o cara jogou muito. Ele foi o maior artilheiro da seleção. Só que assim, o que eu não gosto do Neymar é... o meu nariz tá suado, Anderson. Muito obrigada pela sua preocupação. Mas enfim, é inegável o quão mau exemplo ele é hoje em dia para os nossos jovens no geral. Então, assim, você colocar uma pessoa que não está tecnicamente à altura de uma competição de uma Copa do Mundo. Ele não tá. Ele tá até machucado. Inclusive, o outro foi machucado agora e saiu, Wesley. foi substituído e ele continuou. Não, mas é que o Wesley ele teve uma lesão pior. Ele Não, realmente ficou de fora. mas a lesão do Neymar, ela duraria 3 semanas. É uma lesão menor, mas duraria 3 semanas, que acaba essa semana pra ele se recuperar. O do outro demora 4 semanas. Só que ele machucou agora, né? Então, assim, mano, deixa o cara lá e depois você chama ele. Mas entendo a decisão, não vou questionar o técnico porque eu não conheço sobre. Mas, enfim, infelizmente, vocês sabem disso, gente. Vocês viram o livro amarelo, o Neymar é tudo... O Neymar, infelizmente, ele é o retrato de tudo que deu errado no Brasil. Não tem por que a gente continuar premiando essas figuras. Não tem por que a gente continuar premiando figuras que são um mau exemplo pra todo mundo. Entendeu? Ele foi um bom jogador, ele fez boas coisas pelo Brasil, mas hoje em dia ele não está mais, não tinha necessidade dele estar lá só por um saudosismo ridículo. Ai, porque é o Neymar, porque não sei o quê. Não precisava, tá? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, porque como eu falei, não entendo de futebol, não é mas as críticas uma sobre especialidade. a postura dele fora do futebol são totalmente válidas. E assim, eu entendo que ele jogou muito, mas hoje em dia não joga mais tanto o suficiente a ponto dele ser tão condecorado com... a participação dele. Você entende o quanto você desvaloriza os outros jogadores? Do tipo assim, se o Neymar não for, a gente já perdeu. Tudo bem que eu não tô defendendo os outros jogadores, porque a gente já tá aquém da seleção brasileira que a gente já teve um dia faz muito tempo. Mas assim, você colocar todo o peso de uma Copa nas costas de um cara... Mas vamos lembrar, em 2022 a gente só perdeu por culpa do resto da seleção. Não, mas isso eu sempre falo. No jogo lá da Croácia, o Neymar, ele fez o gol... E ele falou, gente, não sobe, segura a defesa, o que era o certo. Todo mundo tá falando isso. Tanto que esse vídeo do Neymar falando isso saiu depois, porque todo mundo tava falando isso, o pessoal falou, olha, o Neymar, na leitura labial, ele falando, olha, realmente, não sobe, segura a defesa, o jogo já tava acabando, não precisava eles avançarem. E o Neymar falou isso, e realmente foi o que aconteceu, avançou, perdemos nos pênaltis. A galera falou aqui que tinha que levar o João Pedro. Galera, o João Pedro tá lesionado. Nem se, tipo assim, vamos tirar o Neymar pra trazer o João Pedro. Não dá, porque o cara tá lesionado. É que nem o Estevão. Tem que fazer. Mas enfim, vamos voltar pra pauta da live. Sim, o Neymar precisa de um transplante capilar. Gente, eu tava tão esperançosa que ele ia lançar a skin Vegeta. Porque eu vi aquele vídeo dele pintando o cabelo de azul. Eu falei, mano, ele vai lançar skin Vegeta, as entradona aqui, o cabelo azul. Mano, ia ser do caralho. Mas enfim, não fez isso, né? Lançou um loiro mel, igual o meu. Mas eu não tenho entradas. Enfim, continuemos. Ô, lindão, Bruno Santos, fica quieta, Ana. Eu estou na minha live. Sai você daqui, véi. Vai lá, assistir outra coisa se você não tá satisfeito. Fica quieto, beleza. Vamos fazer o seguinte, vou ficar 1 hora aqui assim, ó.
Porra, eu vou dar minha opinião sim e foda-se. No mês de março eu faturei cerca de 4.600 dólares, totalizando aí deu um pouquinho mais de 23 mil reais apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.